Apocalipse capítulo 9, nós encontramos a base para a nossa reflexão nessa noite, que falam sobre a quinta e a sexta trombetas. E eu queria convidar você a acompanhar comigo aí esse texto. É importante a gente considerar o que nós já estudamos nas semanas anteriores. E dentro disso, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta trombeta. O que foi tangível para nós nos estudos destas trombetas é que 1/3 da terra, do mar e das águas foram alcançadas em prejuízo. E nós encontramos referências de gritos não só nessa primeira parte do que envolve o texto bíblico de Apocalipse, mas esses ais que ainda estão por vir a partir desse texto. Então, acompanhando comigo a partir de Apocalipse capítulo 9, verso 1, diz: o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Nós podemos entender aqui que alguns teólogos retratam que esse anjo tenha sido Satanás, Lúcifer. Mas a maioria dos teólogos, em equilíbrio nos seus estudos, nas suas palavras, dizem que esse anjo pode ser um anjo qualquer caído, juntamente com Lúcifer. Então, necessariamente não precisa ser ele. O que importa aqui é que nós entendamos que Deus dá a chave do abismo, a possibilidade de abrir esse acesso. E esse abismo se tornaria a referência do inferno, representaria um lugar em que nós encontramos a referência do limite pleno da vida, a morte. E diante disso nós conseguimos ver que no versículo 2, quando ele abriu o poço desse abismo, subiu uma fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu se escureceram com a fumaça do poço, tomaram o mesmo espaço. A dimensão foi de não conseguir ver, de influenciar no contexto daquilo que se ali tinha. Então, nesse poço, nós encontramos a fumaça de uma grande fornalha, uma representação de algo muito quente, um vapor constituído. E nós encontramos que o sol e o céu viveram uma escuridão. Semelhante às pragas dos gafanhotos, que nós encontramos no livro de Êxodo, e semelhante também a um momento que nós podemos utilizar, em que houve a morte de Cristo na cruz, em que o sol, o céu se escureceram, e mesmo ainda sendo dia, tornou-se difícil a percepção, a visão ali vivida. No versículo 3 diz que a fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como dos escorpiões da terra. É interessante ver que esses gafanhotos, eles tinham o poder da dor como um escorpião tem, não de morte, mas de dor. Versículo 4 diz: a eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem a plantação ou a árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Então, como nós vemos os outros selos e as outras trombetas, 1/3 da terra, do mar, das águas potáveis foram destituídas, e nós vemos aqui que há um limite para a ação desses gafanhotos, que era de atacar o homem e não mais o que havia sido criado até então. O versículo 5 diz que foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses, sem os matar. E a dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Aqui há um tempo que nós podemos também ter como uma referência simbólica, porque de acordo com os biólogos, esse é o tempo de vida de um gafanhoto, 5 meses. Eles atacam mais numa época de verão, então possivelmente o mundo não vai acabar nesses próximos dias de inverno aqui no Brasil. E a grande realidade é que esses gafanhotos,
eles têm uma vida curta, 5 meses, e dentro disso são, em ciclo assim, vitais, são seres que desenvolvem desejo de comer, de se manter, sobreviver, e parece que não tem fim. E é interessante ver que o objetivo deles é causar dano, prejuízo à vida e à história do ser humano, mas não será permitido que estes ataquem aqueles que tiverem o selo de Deus, que pertencem a Deus. O versículo 6 diz que naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Será de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor. E dentro disso, eles desejarão morrer, terminar logo, acabar com todo o sofrimento, mas não conseguirão. O texto fala que a morte vai fugir deles. Eles não vão conseguir encontrar, não vão conseguir usufruir disso. O versículo 7 diz que os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como o rosto humano. Então, nós encontramos aí um momento difícil em que há uma mistura de coisas presente nessa contemplação de João. João consegue ver esses gafanhotos num formato híbrido de animal, ser humano, entre as coisas que são mais ou menos parecidas aqui na terra e coisas que nunca foram vistas aqui na terra. E nesse misto de várias ações, várias perspectivas, está algo novo, completamente diferente no que se poderia decifrar, mencionar, para que pudesse se aproximar da nossa concepção, do nosso entendimento. E aí o texto continua dizendo que eles tinham cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. Versículo 9, tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às dos escorpiões, e na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai já passou, e depois disso, 2 ais ainda virão. É interessante nós vermos como esse gafanhoto é uma mutação, não apenas, se pudéssemos dizer, genética, mas dentro do campo humano, material, espiritual. Nós encontramos aqui uma proposta completamente absurda, um mutante daquilo que nós poderíamos imaginar, mas com uma força gigantesca de gerar dor e de gerar sofrimento à vivência humana. E, mais uma vez, a referência dos 5 meses, que é o simbolismo de um ciclo desse processo a ser vivido, não para o homem, mas um simbolismo da própria espécie, que aqui é apresentada. O texto fala que eles vão ter um rei, aquele anjo que caiu e que teve a chave para poder abrir esse abismo, estará no comando destes gafanhotos, e eles serão dirigidos por esse rei. E o rei aqui estabelece um nome em hebraico e um nome em grego. O nome em hebraico que aqui nós encontramos é Abaddon, que significa destruição. E o nome grego, Apolion, que significa destruidor. E é muito interessante ver que, por mais que alguns tentem chegar perto da referência grega, do deus grego Apolo, na verdade, a maior parte dos teólogos bem centrados não falam sobre isso. Eles falam exatamente daquilo que envolve o poder deste momento em que essa trombeta vai tocar e o sofrimento humano vai acontecer. Vai ser algo terrível. E somente aqueles separados, pertencentes ao Senhor, é que haverão de sobreviver e passar ilesos a esse sofrimento. E é interessante ver que tudo isso vai ser apenas um dos ais.
O versículo 13 fala sobre a sexta trombeta, e diz que o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates. Nós podemos ver aí uma referência do rio Eufrates, principalmente a região norte, onde se estabelecem os grandes inimigos do povo de Israel e do Deus de Israel. Então, sobre eles virão, simbolicamente, toda a força dos seus inimigos, para poder destruir o seu povo. E como falávamos sobre o Deus Apolion e o Deus Abaddon, nós encontramos essa profecia para os judeus e para os gentios. Nós encontramos a visão de destruição para todas as pessoas que não tiverem o selo de Deus. E o texto fala que esses 4 anjos, eles vão estabelecer um direcionamento sobre aquilo que envolve as pessoas. Diferentemente da quinta trombeta, essa sexta trombeta vai gerar, além de sofrimento, a morte. E o versículo 14 diz: ao qual dizia o sexto anjo que estava com trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates, ou seja, todos os inimigos do povo. E então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos, a fim de matar a terça parte dos homens. Veja que há um dia, um mês e um ano determinado. Nós não sabemos quando será, mas Deus sabe. Jesus mesmo diz que a hora dessa segunda volta dele e o tempo desse juízo, somente o Deus Pai sabia. E é importante que a gente entenda que isso não é simplesmente um mistério, é que isso não é importante para nós. Esse dia, mês e ano, não é a coisa mais importante do Evangelho. A coisa mais importante do Evangelho foi a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua volta. Quando se dará, ao tempo de Deus, não importa. O que importa é que Ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados para isso. Porque nesse tempo determinado, em que Deus dará e Deus concederá a ordem, 1/3 dos homens serão mortos. Veja que as outras trombetas não trazem morte. Até mesmo essa quinta trombeta anterior não traria morte sobre a humanidade. Mas este sexto anjo, essa sexta trombeta, gera morte a 1/3. Talvez para alguns assim, até que enfim, porque depois de um sofrimento de, entre aspas, simbolicamente, um período de um ciclo de gafanhotos, que é um ciclo completo, uma referência que parece que não tem fim de sofrimento, a morte acontece. Mas a morte aqui não vai ser uma morte assim, comum e da mesma forma a todos. Serão mortes que serão vivenciadas. E essas mortes vão trazer muitas tristezas. Eu, quando olhei esse texto, estudei esse texto, eu fiquei lembrando de pessoas que eu amei e ainda as amo em memória, pessoas que foram muito importantes na minha vida e na minha história, pessoas da minha família, pessoas amigas, pessoas que partiram, que não estão mais entre nós e que deixam saudades, que deixam o acolhimento de bons momentos vividos, de boas palavras concedidas, de boas decisões construídas. E eu sinto a ausência, e esse sentimento gera uma dor na vida da gente. E eu me lembrei também de um momento em que o povo de Israel, quando estava para entrar na terra prometida, e Deus permitiu que enviassem 12 espiões do povo, um representando cada família. Então nós vemos que os espias foram lá na terra de Canaã, olharam e voltaram e trouxeram as suas visões e percepções. E por causa da incredulidade, não apenas dos 12 espias, mas do povo na sua totalidade, Deus não permitiu que eles entrassem naquela terra ali. E todas as pessoas acima de 20 anos morreram. Se a gente imagina mais ou menos aí em torno de 1 milhão de pessoas morrendo em 40 anos, nós vamos ver praticamente todo dia um povo que era referência de uma só família sendo dizimada a cada dia. Imagine durante 40 anos vivendo velórios todos os dias. Isso é deprimente.
parece até uma pandemia, onde precisava se fazer sepultamentos diariamente, e praticamente nem dava para poder zelar e construir uma referência de memória daquele falecido. Era difícil encontrar alento num tempo de constantes mortes. E nós vemos que esse momento durou quase 40 anos, 39 anos, em que você sabia quando acordava que tinha um velório para ir. Você acordava de manhã e sabia que tinha alguém para sepultar. E era alguém que estava ali na referência do seu povo, da sua família. Esse é um momento angustiante. E saber que isso virá, simbolicamente, o que se tem também é angústia. Uma angústia que vai prevalecer, em que as pessoas serão alcançadas, serão mortas, e isso vai gerar um sentimento destrutivo dentro de nós. E o texto continua dizendo, no versículo 16, o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, conforme o número que eu vi. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a de um leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. E a terça parte dos homens foi morta por essas 3 pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que lhes saíam da boca. Pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante à de uma serpente, e nela havia cabeças com as quais causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Bom, esse capítulo 9 aqui de Apocalipse, nós encontramos alguns seres aqui que são bem complicados, até para se desenhar. Então, diante disso, eu até imaginei em pegar umas fotos de algumas pessoas que imaginaram esse capítulo 9. Gente, eu mesmo tive medo. Então, eu falei assim, vou demonstrar isso na igreja, as pessoas vão criar essa visão e vão sair daqui achando que o livro de Apocalipse é algo do mal. Mas, quando você tenta descrever isso, você chega num ponto e diz assim, isso é complicado, não dá para poder configurar a cabeça de uma coisa, a cauda de outra, o movimento, o barulho, você fica um pouco distante de um retrato ou de uma figura de linguagem que se aproxime de fato de tudo o que estava sendo visto por João. E qual o significado dessa cabeça, dessa cauda, desse barulho, dessas asas e tal? Nenhum. Você vai ver gente falando disso o tempo todo e tal, e até gente que não tem teologia, gente que usa a mídia para falar, eles usam essas ações alegóricas para descrever pensamentos que não chegam a lugar nenhum. O que nós precisamos entender aqui é uma coisa, e é ela que é válida nesse contexto do capítulo 9, eu queria ter a sua atenção para isso. Sabe o que nós precisamos validar aqui? É que essa mutação de seres que vão constituir essa realidade da nossa vida, veja bem, essa mutação de seres é uma consequência daquilo que envolve o absurdo da nossa vida, o absurdo das nossas decisões, das nossas escolhas, o absurdo da nossa vivência, porque estas coisas que nós vamos ver lá à frente, acontecendo no fechamento da nossa história humana aqui, deve ser sempre visto como um retrato daquilo que nós estamos hoje concebendo, construindo. E a dificuldade de fazer a unidade destas coisas, desse corpo, desse ser, é a percepção da dificuldade hoje, nós entendermos o que o nosso pecado tem gerado e que o nosso pecado continuará gerando sobre o futuro. Então, o entendimento desse ser, ou destes seres, que se desencontram numa formatação única,
é que isso é retratado pela condição do mal que habita em nós e que se torna tendente na nossa vida enquanto homens. E nós precisamos entender isso, e precisamos vigiar quanto a isso, porque às vezes nós não consideramos, mas validamos apenas os nossos pecados pelo que fizemos. Mas a Bíblia diz que existem 3 formas de entendermos o pecado. O primeiro é pelo que fazemos, o que falamos, como agimos. O segundo não está nos nossos atos ou nas nossas palavras, mas está nos nossos pensamentos, porque a partir do momento que constituímos esses pensamentos, nós já pecamos, pensamentos errados. O terceiro está nas nossas omissões. Quando nós sabemos fazer o bem e nós não fazemos, nós cometemos pecado também. Então, as 3 formas de manifestar a nossa desobediência para com Deus, o nosso pecado está nisso: em falar, em agir, em pensar e, dentro dessa forma, nos omitir. E dentro disso nós vamos vendo que com o tempo, esses pecados vão tomando formatações que vão se integrando à nossa forma de viver, ao nosso novo normal, às condições e circunstâncias que estão presentes na nossa vida. Mas o que nos chama a atenção nesse capítulo 9 não é a 5ª e a 6ª trombeta, ou o 5º e o 6º anjo, não está no sofrimento humano ou na morte de um terço da humanidade, mas o que nos chama a atenção está nos últimos versículos, onde o texto aqui fala que essas pessoas não mudarão. Há um reforço nesse sentido, em que o texto fala, no versículo de número 20, que eles, mesmo vivendo e não morrendo por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Veja que o texto aqui não está numa condição futurista, está numa condição pretérita, em que o fato estava acontecendo e nada estava sendo gerado em transformação. Isso pode parecer assim difícil para nós em entender, porque nós não conhecemos muito bem talvez a língua portuguesa no âmbito das suas condições verbais, mas é muito interessante você entender que João estava vendo os fatos acontecendo, e João estava vendo que o ser humano que ali estava, os homens, as mulheres, não estavam nem aí para o que já tinham passado enquanto sofrimento e para o que estava acontecendo, a morte de um terço da humanidade. Hoje nós somos praticamente 8 bilhões de seres humanos. Então teríamos mais ou menos aí um pouco mais de 2,5 bilhões de seres humanos sendo desfeitos num contexto de vida, se pegássemos a totalidade da humanidade e um terço fosse levado. Isso é muita gente. Imagine só. E dentro desse contexto, a falta dessas pessoas seriam ali talvez esposos, esposas, pais, mães, irmãos, irmãs, tio, tias, avô, avó, pessoas que amávamos, pessoas que amamos e que de repente vão sendo vítimas desse ataque feroz. Mas isso, e mesmo isso, não afetaria a vida dessas pessoas. Por quê? E é aí que está a grande chave desse capítulo 9. Porque os seus corações estariam e estão, nesse contexto da visão de João, tão obstinados, tão endurecidos, que nada amolece, mesmo as grandes tragédias da vida humana, mesmo as grandes calamidades da vida humana. Nós somos tão engessados, endurecidos na nossa forma de viver, de pensar, que muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida e mesmo assim parece que nada nos afeta. Não é só por fora, mas às vezes somos tão frios que por dentro também não há referência nenhuma proposta de ser alterada. O versículo de número 20 diz que não se arrependeram das obras de suas mãos. Não olharam para trás e viram nada de errado. Não conseguiam ver o que de fato estabeleceram, o que de fato promoveram, as consequências dos seus erros. Sabe, isso parece muito a realidade nossa nos nossos dias, porque nós não reconhecemos às vezes o que falhamos, em que falhamos, como às vezes promovemos o mal às pessoas,
como às vezes falamos, como às vezes nos portamos, como às vezes pensamos, como às vezes decidimos, e não reconhecemos o quanto afetamos e geramos prejuízo àqueles que estão a nós, a nossa vida, a nossa história e às vezes a nós mesmos. Há uma insensibilidade. Eu não faço parte, eu não sou assim, eu não fiz assim. E o tom de justificativa, de desculpa, ele é muito comum àquilo que envolve o ser humano. E é interessante ver no versículo 20, que eles não se arrependeram das obras de suas mãos e nem deixaram de adorar os demônios. Aí você diz, Edson, mas aqui no texto, esse demônio tem que ser entendido como demônio? Sim. Existe uma outra forma de entender isso? Sim. O que seria? Todas as coisas más, todas as coisas corrompidas, todas as coisas destrutivas, tudo aquilo que não é de Deus. Então adorar aqui não é apenas uma adoração a um Deus, mas adoração a todas as coisas que não são de Deus. E o texto continua dizendo que nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, que constituem o seu Deus. Lembra da palavra de Deus quando diz, onde está o teu coração? Aí também estará o teu tesouro. Então a questão é, quem é o seu Deus? E você vai entender as prioridades da sua vida, os valores da sua vida. E os valores dessas pessoas não estão centradas no valor espiritual correto, estão nas coisas contingenciadas pelo mal, naquilo que não apenas engana as pessoas, mas que também vai gerando uma maldição sobre as pessoas, uma corrente daquilo que deflagra o mal de forma corrompida na vivência humana. E aí o texto diz que estas referências de adorações não podem fazer nada, não podem ver, não podem ouvir, não podem andar, mas continuam sendo valorizadas por essas pessoas. Ou seja, é tudo uma falsidade só, é tudo um erro só, mas mesmo assim, entendendo isso, essas pessoas não deixam de buscar e de adorar esses deuses e essas coisas materiais e humanas. O versículo 21 diz também, não se arrependem ou não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição e nem dos seus furtos. O que nós podemos ver lá em capítulo 1 de Romanos, a consequência dessa vivência humana desregada, descompromissada de Deus, e que vai gerando os frutos da carne, conforme Gálatas capítulo 5, fortalecendo os efeitos da nossa vivência para nós mesmos. E aí que está então dois aspectos importantíssimos desse capítulo 9. Mesmo as pessoas sofrendo e mesmo as pessoas morrendo, as pessoas que sobrevivem a isso não se arrependem, não se permitem mudar, não reconhecem as suas falhas, continuam insistindo nos seus erros, são obstinados a seguir em frente. E aí você diz, vai haver pessoas assim no final dos tempos. Eu digo para você nessa noite, há pessoas assim em nosso tempo. Há pessoas que vivem assim no nosso tempo. Há pessoas que já viveram assim antes de nós. Senão, não existiria Gênesis capítulo 6. Senão, não existiria o olhar de Deus de dar uma chance ao ser humano de recomeçar novamente a partir da família de Noé. Senão, não haveria a possibilidade de Deus chamar a partir de um homem chamado Abraão para formar a partir de Sara uma descendência, o qual seriam chamados de filhos de Deus, o qual seria chamado de família de Deus, o qual seria chamado povo de Deus. Deus deu e continua dando chances, mas o coração do homem continua obstinado. Mudou alguma coisa quando esse povo que estava para entrar na terra de Canaã não entrou, e durante 39 anos, quase 40 anos, dando volta, e todo dia passando por óbitos, por sepultamentos, funerais? Não, porque depois continuaram errando, voltando à primazia do desejo dos seus corações, e por isso esse povo que se constitui ali em Canaã é levado cativo, uma referência do norte do povo e depois do sul, em dois momentos tão adversos em que a tribo do norte nunca foi refeita e somente a tribo de Judá
em 1948 agora, que volta a se constituir uma nação, a nação de Israel. Nós olhamos e vemos que isso não está presente apenas na história bíblica, mas isso está presente na história do homem, porque nós vemos isso sendo recorrente a nós. Porque na nossa vida, na nossa história, nós continuamos assim também. Nós não aprendemos com os nossos erros, nós não aprendemos com a própria história vivida até aqui. Nós continuamos acreditando que podemos ser diferentes, continuando com os mesmos erros, com a mesma visão e com as mesmas implicações desconcertadas, longe de Deus. Nós precisamos entender que aqui não está uma punição da parte de Deus para o homem. Deus não quer o mal sobre a vida do homem, mas o homem provoca esse mal para si mesmo e para a vida de outros. Poderia ser diferente, mas veja, essas mutações dos seres que aqui desenvolve e esse momento tão trágico, doloroso, difícil, de dor, de sofrimento, de mortes, mesmo isso acontecendo, o ser humano não se permite mudar, não se permite reconciliar, não se permite, dentro do contexto, se arrepender. Por quê? Porque como o nosso coração, o coração destes lá na frente, o coração daqueles lá atrás, são cheios de si. A dureza faz parte da nossa história humana, a insensibilidade faz parte da nossa história humana. Mas por que nós não mudamos? Porque nós não temos força? Será que nós não mudamos porque nós não temos chance? Será que nós não mudamos porque não temos um olhar de calento, de amor, de valor da parte de Deus? Ou não mudamos porque nós enraizamos o mal na nossa vida e, além de nos cegar, também no bom sentido da palavra, nos emburrece na nossa lógica, na nossa razão, no nosso racional? Porque algumas coisas são lógicas. E dentro desse contexto, a gente não precisa de uma visão espiritual para entender o que nós hoje estamos fazendo e as consequências do que estamos fazendo, que daqui a pouco vamos colher. Mas até quando a gente vai continuar insistindo no erro? Continuar insistindo no pecado? Até quando nós vamos continuar achando que estamos certos, sendo totalmente errados? Nós precisamos entender que nós estamos vivendo esse tempo no livre-arbítrio e que a decisão e escolha que cada um de nós tivermos é que vai fazer diferença em relação ao nosso próprio futuro e o futuro daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos entender que a mudança hoje do nosso coração para dentro de casa vai gerar diferença na nossa família. A nossa diferença para dentro do ambiente de trabalho vai gerar diferença nesse ambiente de trabalho para outras referências de outras famílias, de outros lugares que essas pessoas do trabalho estarão vivendo. A nossa diferença para o ambiente acadêmico, seja do colégio ou seja da faculdade, vai gerar diferença para outros ambientes, vai se multiplicando essa diferença também. Mas por que nós não mudamos? Por que continuamos teimosos? Porque o nosso coração é tomado de arrogância. Nós somos muito autossuficientes. Não achamos que não apenas falhamos no passado, mas que estamos certos na nossa forma de viver e continuamos batendo o pé nas nossas falhas no nosso presente e continuaremos batendo o pé nas nossas falhas do futuro. Se não sou eu que morri, não importa, importa que eu estou aqui. Sofri, beleza, mas estou aqui. Outros morreram, tudo bem, mas eu estou aqui. E eu continuo fazendo as mesmas coisas que sempre fiz. Não há arrependimento. No ser humano, às vezes, há muito remorso. O remorso é um sentimento de peso, de que talvez algumas coisas foram feitas erradas, poderiam ter sido feitas diferentes, mas não a motivação. O arrependimento vem como base a acertar a motivação do que fizemos. Eu fui mal, eu pensei mal, eu não deveria ter feito, porque a primazia da minha vida não pode ser condizente com isso. No remorso, eu posso pedir desculpas, mas só no arrependimento eu consigo pedir perdão.
No remorso, eu consigo olhar e até considerar algumas coisas superficialmente, mas só no perdão e no arrependimento eu consigo promover mudança e transformação daquilo que eu vivo. Nessa noite, a palavra de Deus vem a nós e nos confronta. Você consegue olhar para a sua história e perceber os seus erros para com Deus e para com o seu semelhante? Você consegue reconsiderar a sua história, momentos, situações vividas e quer fazer diferença nesse momento e para o seu futuro? Você entende que o que nós estamos gerando ao longo dos tempos e vamos continuar gerando, ele continua sendo o mal proeminente na história da humanidade, em que não tendo limite, não tendo fim, isso vai sendo crescente cada vez mais como uma bola de neve, juntando outras pessoas numa queda livre e arrebatadora, destruindo tudo. Quanto mais o tempo passa, mais se agiganta essa bola e mais destrutiva ela se torna. Nós falávamos na semana passada sobre as lavas de um vulcão em erupção, destruindo todas as coisas. E nós precisamos entender que nós também, na nossa forma de viver a humanidade, podemos ser como vulcões em erupção. Não apenas quando estamos nervosos ou irados, mas também levando para fora e destruindo o que é de importante para nós, os relacionamentos humanos, a vida humana. Destruímos, desfazemos as pessoas que nos amam, destruímos, desfazemos perspectivas que são tão importantes na nossa ação de vida aqui, o companheirismo, o coletivo daquilo que somos como seres humanos. Nessa noite Deus nos diz, olha para trás, perceba os seus limites, perceba os seus pecados, ajusta a sua vida, aproveita para não ter que passar por ondas mais difíceis para se sentir ou viver ainda mais a sensibilidade. Porque quando você fala e uma pessoa não ouve, a tendência natural é você falar mais alto. Se você age e a pessoa não percebe, a sua tendência é usar de mais força. Deus não precisa agir dessa forma conosco, porque Ele sabe do limite de cada um de nós. Ele sabe da capacidade de cada um de nós. E Deus nunca vai usar a força, porque não é pela força, é pelo seu poder, é pela sua graça, é pelo seu amor. E nessa noite, Deus age desta forma para conosco. Mas o nosso coração vai continuar endurecido, obstinado, distante de Deus? Ou o nosso coração nesta noite, a tempo, sensível, se colocará à disposição de viver um novo tempo, uma nova fase, um novo ajuste para aquilo que está à frente e que pode, mesmo sendo pouco, numa comunidade como essa, se tornar suficiente para aquilo que envolve os nossos dias e o nosso futuro, de estar entre aqueles que selados não passarão pelo sofrimento, ou muito menos aqueles que estarão dentre aqueles que serão arrebatados para os céus. Se o nosso Deus estabelecer o dia, o mês e o ano para a proximidade desse ano de 2021, você estará preparado para viver esta ação de Deus? O arrependimento é uma das manifestações tangíveis do ser humano para com a proposta de salvação. Deus toma iniciativa e Ele nos mostra os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Nós conseguimos entender isso quando Deus vem a nós e nos diz o que estamos fazendo. E Ele apresenta para nós o nosso pecado. E a primeira resposta que nós temos é nos arrepender. É confessar de fato o que fizemos ou o que fazemos e é crer nele com todo o nosso coração. Mas ela vai me ajudar juntamente com a equipe para o penúltimo cântico. Nós vamos ter no fechamento do culto o último canto. Mas eu queria nessa noite chegar bem perto do seu coração, tanto você que está aqui presencialmente, quanto você que está aí nesse momento pelo canal do YouTube. Eu quero perguntar a você que está aí, a você que está aqui, esta se torna uma boa noite para você reconsiderar a sua vida diante de Deus?
para você ajustar a sua vida para aquilo que está à sua frente e aquilo também que envolve a consequência de outras pessoas que você ama e que amam você. Você talvez não percebe, mas você tem afetado a vida dessas pessoas na fé. Você tem afetado a vida dessas pessoas na dinâmica de serem aceitos. Você tem afetado a vida dessas pessoas na dinâmica do companheirismo, porque se sentem sozinhos. Você está pensando tanto em você, está agindo tanto para você, que você esquece que tem pessoas do seu lado que precisam de você. Você esquece que Deus tem uma missão para você cumprir aqui na terra, e você se distancia disso porque você fica centrado em si mesmo, buscando os propósitos e a vontade para a sua própria vida. Eu queria orar por aqueles que nessa noite aqui e pela internet querem assumir um compromisso com Deus, querem viver um ato transformador, arrependendo-se, independente das circunstâncias vividas, mas que a mente nesse momento e no coração trazem o desejo de arrependimento pelo que fizeram, pelo que falaram, pelo que pensaram, pelo que se omitiram. E onde você estiver assentado aqui, você pode se colocar de pé, dizendo: Senhor, eu me arrependo, e eu quero mudança na minha vida e na minha história. Eu quero mudança a partir de mim e na vida dos meus. Eu quero viver um propósito novo que testifica vida e não morte. Amém. Que testifica o processo de vivência, saúde, cura, libertação, e não de aprisionamento, de dor, de sofrimento. Quem mais nessa noite presencialmente gostaria de assumir isso e viver assim para o processo de vida, transformando o seu futuro e transformando a partir do seu futuro o futuro de outras pessoas? Você também pode se colocar de pé e dizer isso para Deus, desta forma, desse jeito. Amém. Alguém mais? Onde estiver sentado, Deus está falando ao seu coração, e você tem um entendimento, você tem o arrependimento, e você quer usar isso agora, você quer colocar em prática. Se coloque de pé e nós queremos orar por você. A você que está nos acompanhando pela internet, você pode fazer isso registrando no chat, ou você pode entrar em contato conosco como secretaria da igreja, e nós vamos estar juntos com você, somando com você e a sua história. Nessa noite é a minha última palavra, o meu último apelo a você. Quer viver essa experiência? Se coloque de pé aqui e nós vamos orar por você. Eu já estou de pé. Eu também sinto os meus limites, as minhas falhas. Eu sei que o que eu faço gera consequências sobre a vida de outros. Eu sei que quando eu falho, eu estendo essa falha sobre outros. E eu quero mudar essa minha vida, eu quero mudar esse meu jeito, que é natural às vezes para podermos nos justificar ou nos explicar, mas não é justo continuar vivendo assim, sendo assim. Deus espera algo a mais de nós. Quer viver essa experiência nessa noite? Se coloque de pé, aonde você estiver. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, esse é um momento único ao início dessa semana para nós, porque é um momento em que nós entendemos as consequências do nosso pecado e vemos a sequência dos nossos pecados. Às vezes nós não entendemos por que esse sofrimento e por que a morte, mas quando nós olhamos para o homem, a mulher, a humanidade, nós entendemos o quanto nós estamos construindo isso, e isso não se torna pior porque o Senhor coloca limite. O Senhor diz para os anjos: é possível fazer isso, mas vá até aqui. Nós não estamos numa destruição generalizada no mundo porque o Senhor coloca limites. E assim será até o final dos tempos, porque o Senhor acredita ainda na possibilidade de mudança,
porque o Senhor não determina isso sobre nós. Nós temos esse livre-arbítrio, e é por isso que nessa noite essas pessoas aqui se colocam de pé, e as pessoas no chat registram a sua intenção, porque nós temos a condição de tomar essa decisão, e o Senhor não toma essa decisão no nosso lugar, porque o Senhor já tomou uma decisão por nós, e a decisão por nós é nos salvar, a decisão por nós é acreditar em nós, é nos amar, é investir através de Cristo a sua vinda aqui, a sua morte aqui. O Senhor é um Deus misericordioso para conosco. Nós não vemos intenção de mal, de atos punitivos, pelo contrário, nós vemos a intenção sempre corretiva, sempre, ó Deus, disciplinadora, sempre em busca do ser humano, sempre em forma de ajudar e contribuir para que o homem entenda que o Deus que temos é um Deus de amor. Nesta noite, Senhor, nesta noite, nós queremos nos arrepender daquilo que temos consciência do que fizemos errados. Nós queremos nessa noite mudar a tendência do nosso coração, para não continuar, ó Deus, com um coração arrogante, soberbo, orgulhoso, tendente ao mal, gerando destruição para nós e para outros que nós amamos. Nós queremos ser livres, nós queremos viver a verdade, nós queremos, ó Deus, ser companheiros, nós queremos, ó Deus, viver de forma relacional, contribuindo e fazendo diferença para a nossa história e para a história daqueles que estão à nossa volta. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por limitar o mal sobre nós, porque o Senhor sabe que nós não temos condições de lidar com as nossas próprias consequências e a própria sequência do pecado que habita em nós. Obrigado por nos permitir, ó Deus, mesmo vivendo ações de disciplina, somente um terço ser alcançado, e não a metade, porque já seria difícil demais. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostra o quanto o Senhor é um Deus paciente conosco. Trabalha a nossa vida nessa noite, Senhor. Trabalha a nossa vida nessa semana, Senhor. Trabalha a nossa vida nesse ano, Senhor. Que nós não olhemos a pandemia como um processo negativo e destrutivo, mas que olhemos, ó Deus, para a pandemia, a força de exemplos, de movimentos na história da humanidade, para poder nos levantar, nos fortalecer, nos endireitar, nos ajustar, nos arrepender, de confirmar a nossa fé, de seguir em frente, de confessar o Senhor e de repente, ó Deus, nunca mais voltar atrás, e de repente, ó Deus, seguir sempre em frente, mudando a nossa vida, convertendo completamente o nosso coração e sendo sensível à Tua voz, para não chegar nesse ponto em que o amor se esfriará de forma completa e nada fará diferença para nós. Nós não queremos chegar a esse ponto e não queremos, ó Deus, permitir que muitas pessoas caminhem para isso. Nós nessa noite tomamos uma decisão para a nossa vida, que há de influenciar a vida de outros. Nós tomamos uma decisão nessa noite de arrependermos e de vivermos uma nova vida com o Senhor. Ó Deus, visite o coração daqueles que estão desejosos, que estão de pé e que querem, ó Deus, nesse movimento dizer: Senhor, vai ser diferente sim daqui para frente, porque eu não ouço mais a voz do meu coração para cumprir a minha vontade. O meu coração e a minha vida e a minha mente e as minhas decisões estarão pautadas no Senhor. Por isso, diante do Senhor e com o Senhor, eu quero caminhar em busca de fazer o que o Senhor quer para mim e para os meus, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, nós entregamos estas vidas, as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa comunidade, e pedimos que o amor de Deus o Pai, a graça de Teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito repouse sobre todos aqui nesta noite e sobre o exército do Senhor, os remidos do Senhor, os selados do Senhor sobre toda a terra. É a nossa oração, pedindo perdão, nos arrependendo, confessando e nos dirigindo para cumprir o bem que o Senhor espera que façamos, que sejamos. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe cada um de vocês, irmãos, aqui presencialmente, a você também online.